A coragem começa com uma só voz. Tão simples como isso. Fiz o que tinha de fazer. Uma coisa nós sabemos. Entra-se no corredor da morte e sabe-se. Quero libertar-me destas recordações. O meu nome é Diana Ortiz. Quero voltar a acreditar, a confiar e a ir à aventura sem cuidar de preocupações. Como quando cheguei às terras altas do oeste da Guatemala em 1987, vinda dos Estados Unidos. Uma americana cheia de vontade de ensinar as crianças indígenas a ler e escrever em espanhol e na língua nativa e a entender a Bíblia na cultura delas. Mas no dia 2 de novembro de 1989, a Diana Ortiz que acabo de retratar deixou de existir. Agora, neste momento, mal consigo recordar a vida que tinha antes de ser raptada aos 39 anos. Pode parecer estranho, mas ainda agora sinto a presença daqueles que me torturaram. Sinto-lhes o cheiro. Ouço-os sibilar-me ao ouvido. Isso recordo. O tal polícia violou-me outra vez. Depois depositaram-me no fundo de um poço cheio de corpos. Crianças, homens, mulheres, decapitados alguns, todos recobertos de sangue seco. Alguns ainda vivos. Ouvi-lhes os gemidos. Alguém chorava. Eu não sabia se era meu ou de quem era aquele choro. Os homens que me torturaram nunca foram chamados a prestar contas à justiça. O americano encarregado das torturas a que fui sujeita nunca foi chamado a prestar contas à justiça. Daí que eu agora saiba o que poucos americanos sabem. Sei o que é ser um civil inocente e ver-se acusado, interrogado e torturado. Sei o que é ver o meu próprio governo fazer orelhas mocas aos meus apelos por justiça e deliberadamente destruir-me a reputação, porque o meu caso lhes causa embaraço político. Eu sei o que é ficar na escuridão à espera da tortura e o que é ficar na escuridão à espera da verdade. E à espera continuo. Portanto, ela não pode dizer que não se mete nisto de olhos abertos, que não a avisamos. Não pode dizer que não sabe. O meu nome é Mohamed Yunus. Criei o programa Grameen de acesso ao crédito para os pobres. Os entendidos dizem que o desenvolvimento implica empréstimos de muitos milhões em grandes projetos de infraestruturas. Mas eu trabalho com gente concreta, no mundo concreto. Uma mulher, na véspera de receber do banco os $35 a que se candidatou, dá voltas e voltas na cama com dúvidas sobre se irá conseguir pagar o empréstimo. Depois, segura nas notas com as mãos a tremer, as lágrimas correm-lhe pela cara abaixo e nem quer acreditar que lhe tenham confiado tanto dinheiro. $35. E vai à luta para conseguir pagar a primeira prestação e depois a segunda e assim por diante durante 50 semanas a fio. E de cada vez se sente mais valente. E quando paga a última, ela quer comemorar. Não foi só uma transação financeira que se cumpriu. É que ela achava que não era ninguém e de facto não existia. Agora, sente-se a ponto de se erguer de pé e desafiar o mundo inteiro, gritando: eu sou capaz. Eu aguento-me sozinha. Não queria casar-me com aquele homem. Eu tinha 17 anos, ele 45 e já era casado com 3 mulheres. Mas a minha tia disse: eu sei que não o amas agora, mas depois da caquia vais aprender a amá-lo. A caquia vai ser amanhã. Com a ajuda da minha irmã, fugi do Togo e consegui chegar aos Estados Unidos com passaporte falso. No aeroporto de Newark, disse à funcionária da imigração que pretendia asilo. Contei-lhe tudo. Bem,
Tudo não porque dá vergonha. Não lhe falei da Caquia porque achei que, se calhar, ela não ia entender. O juiz é que havia decidir, disse ela, se me davam asilo ou não. Portanto, vais para a prisão? Puseram-me grilhetas. No centro de detenção de Nova Gércia, conheci a Cecília Jeffrey, prisioneira também. Tratou-me como uma filha. Na hora de me deitar, ela vinha ajeitar os cobertores. Quando adoeci a sério e não me deram remédios, pensei, se é para morrer, por que não volto para a minha terra? E a Cecília disse, estás louca, Fauzia? Fazes ideia do que te espera lá? Tu fazes alguma ideia? Até em tempos de escuridão. Até em tempos da maior escuridão houve quem se erguesse para proteger os outros. Houve uma pessoa, pelo menos, que se ergueu para proteger os outros. Que se diga que em tempos destes houve uma pessoa, pelo menos, que se ergueu para proteger os outros. Estás louca, Fauzia? Disse a Cecília. Queres voltar para o Togo? No dia seguinte, no duche, chamou-me. De pé, afastou as pernas e disse, vê, é para isto que tu queres voltar? Eu não percebi para onde estava a olhar. Sabes o que é isto? Eu não entendia. Não tinha nada aspecto de uma vagina. Nada. Tudo de liso como a palma da minha mão. E a única coisa que dava para distinguir era uma cicatriz, uma costura e um buraco pequeno. Só isso. Sem lábios. Nada. Caquia. E eu, tu vives assim? Toda a minha vida, respondeu. Choro sempre que me vejo. Choro por dentro. Sinto-me fraca, vencida. Sempre. Sempre. E eu olhei para ela e vi a mulher mais forte do mundo. Por fora ninguém diz o que ela sofre. É a pessoa mais carinhosa que conheci. Foi ela que me fez ficar. Fez-me ficar e ganhar a causa. Poucas e raras. Vimos essa luz muitas vezes. Será? Será que viram mesmo essa luz muitas vezes? Quantas luzes é que viram mesmo? Quantas vidas salvaram mesmo? Poucas e raras. E eles bem sabem o que é entrar no corredor da morte. É disto que eles têm mesmo medo. Que ninguém se importe. Que as pessoas esqueçam, que continuem a ver televisão e que digam que estes problemas não têm a ver com elas. E que a seguir vão a jantar e para a caminha. As pessoas vão para a caminha. As pessoas vão para a caminha. Uma coisa eles sabem, e é do que têm medo. Sabem que 3.000 milhões de pessoas vivem na pobreza e que ninguém se importa absolutamente nada. Naquela época, fiquei na selva a testemunhar a vida terrível dos aldeões birmaneses. Pela manhã os aldeões pegavam em enxadas e cestos e eram obrigados a ir trabalhar para os militares. Não recebiam qualquer paga. Uma mãe com quem falei disse-me que o filho se tinha suicidado porque um bando de soldados rebeldes o tinha obrigado a ter relações com ela. O filho matou-se por vergonha. No início, nem caneta ou papel eu tinha. Os membros da resistência explicaram-me que incidentes desses estavam constantemente a acontecer e que ninguém se importava, e que eu devia era pegar em armas e combater. Mas eu achei melhor continuar a trabalhar nos depoimentos, ir absorvendo as histórias o melhor que pudesse. Nos montes o frio era muito, e para nos cobrirmos só tínhamos plástico. Suspendíamos a rede acima do chão para evitar as sanguessugas, mas de manhã víamos que elas tinham caído das árvores e nos tinham sugado o sangue. Uma vez estávamos sem gota de água e já andávamos a comer arroz cru. Até me quis matar. Mas continuámos a trabalhar nos depoimentos. Finalmente conhecemos uma mulher, francesa, que nos deu dinheiro para papel e correio. Fiquei tão contente por finalmente podermos fazer alguma coisa. Mas um dia fui a outra organização de direitos humanos que trabalhava noutra área
E ali no lixo encontrei o documento em que tanto tínhamos trabalhado. Tinha sido tão difícil enviar pelo correio aquele pedaço de papel a documentar o sofrimento daquela gente, para acabar assim, amarfanhado e deitado fora. Caçauá! Da Birmânia, sim. Ficou destroçado, sim. Mas nós tínhamos-lo avisado que era inútil. Tínhamos-lo avisado. Tínhamos-lo avisado que estava a desperdiçar a vida dele, que ninguém dava ouvidos e ninguém se importava. O meu nome é... Não posso revelar o meu nome. Sou do Sudão. Em criança, os meus pais ensinaram-nos a amar os outros, até os mais simples e os mais pobres. A nossa casa era uma casa cheia de vida. Havia sempre alguém que estava doente e vinha para ser tratado, ou que vinha dar à luz lá em casa. Aprendi a olhar para todos os sudaneses como família minha. No entanto, não posso revelar o meu nome. Aqueles que as autoridades suspeitam de trabalhar para os direitos humanos são levados e muitas vezes torturados em casas fantasma. Os que têm sorte vão parar à prisão. Se revelasse o meu nome, não ia poder cumprir a minha tarefa. E assim cá vamos continuando, à espera, na escuridão à espera da verdade. Em verdade, nunca estivemos sós. Uma coisa nós sabemos. Fizemos o que tínhamos de fazer. O trabalho mal começou. Diz a verdade ao poder, vozes do outro lado da escuridão. Em cena pela cooperativa Bonifrates. Peça de Ariel Dorfman, baseada em livro de Kerry Kennedy. Tradução de João Paulo Moreira.